Olá! Hoje vamos mergulhar aqui nas ideias do capítulo 8 do Xadrez Vitorioso, Estratégias. Olá. Um capítulo fundamental, né? Sim, totalmente. A nossa conversa vai girar em torno do conceito de domínio territorial, quer dizer, como ganhar espaço no tabuleiro. Isso. O livro logo de cara diz que essa é uma das vantagens mais significativas que se pode ter. É verdade. Cita até mestres como Karpov, né? Famoso por essa habilidade de ir apertando, asfixiando o adversário com o controle de território. Exatamente. O capítulo até sugere uma visualização, né? Marcar as casas controladas. Quem tem mais, geralmente está melhor. E isso me leva ao teu ponto. Não é só ter mais quadradinhos coloridos no tabuleiro. Não, de forma alguma. O espaço, na prática, significa mais liberdade para as nossas peças. Elas se movem melhor, têm mais opções. Uhum. E, ao mesmo tempo, as peças do adversário ficam mais espremidas, com menos casas para ir. É quase como jogar num campo maior só para si. Fica mais fácil de manobrar, né? Ok. Então, vamos seguir o que o capítulo apresenta. Ele começa com umas regras básicas para ganhar espaço. Sim, ele estrutura bem. Primeiro, que geralmente é uma vantagem mais de longo prazo. Não é algo que acontece de uma hora para outra. É uma construção, né? Paciência é a chave. Exato. Segundo, que ganhar espaço ajuda a defender as próprias fronteiras, digamos assim, e limita muito o que o inimigo pode fazer. Certo. E um ponto importante para manter a vantagem, evitar trocas desnecessárias. Menos peças, menos necessidade de espaço, né? A ideia é mesmo essa de sufocar. E essa palavra, sufocar, é bem forte, mas descreve bem. Quando um exército está sem espaço, nossa, as peças tropeçam umas nas outras, ficam passivas. Fica tudo amontoado. Isso. É a diferença entre, sei lá, um apartamento espaçoso e um cubículo lotado de gente. E tem o lado psicológico também, né? Com certeza. Muitos jogadores ficam desconfortáveis, começam a errar mais quando estão sem espaço para respirar. É uma pressão constante, mesmo que sutil. E essa luta por espaço, como o livro mostra, não é só no centro. Tem a questão do espaço nas alas também. Ah, sim, importante. Avançar peões pelos flancos, né? Às vezes parece meio indireto, mas pode bloquear o adversário ali naquela zona e abrir corredores para as nossas peças maiores, como as torres. Pois é. E conectando isso com a estratégia geral, esse espaço na ala pode ser um complemento ou até uma alternativa quando o centro está, digamos, emperrado. Hum, Se a luta no centro está muito tensa ou fechada, ganhar espaço numa ala pode ser o jeito de desequilibrar. Cria mobilidade extra que pode ser decisiva depois. faz sentido. E aí o capítulo trava exemplos práticos, que ajuda muito a visualizar. Menciona a partida Seiralmon contra Ivanov. Uma partida bem instrutiva sobre isso. As brancas ali tinham uma vantagem clara de espaço na ala da dama, né? E um bom controle central também. Já as pretas? As pretas tentaram meio que ignorar isso, né? Partiram para um contra-ataque na ala do rei, do outro lado. E como é que isso terminou? Bem, o plano das pretas não deu certo. Elas ficaram tão focadas na ideia delas lá na ala do rei que não responderam direito às ameaças reais das brancas no resto do tabuleiro. Ah, então foi um erro de avaliação. Exato. Mostra que não dá para seguir o próprio plano cegamente, tem que reagir ao que o adversário está fazendo e, principalmente, não dá para ceder o centro assim de graça. Entendi. Ignorar a vantagem de espaço do outro pode ser fatal mesmo. Com certeza. Falando em centro, o capítulo também olha para o outro lado da moeda. Como é que a gente lida quando é o adversário que tem um centro de peões forte e avançado? Boa pergunta. Esses peões centrais avançados são fortes, controlam casas importantes. Mas podem virar alvos, né? Se estiverem muito esticados sem apoio. Precisamente. E aí entra outro exemplo do livro, Portes contra Geller. As brancas tinham esse centro forte, mas as pretas foram trabalhando, primeiro para bloquear, depois para atacar esses peões. Exige técnica, imagino. Muita precisão e o timing certo. E levanta uma questão que o capítulo explora bem. Qual é o equilíbrio? Como é que se pressiona esse centro inimigo sem descuidar do próprio desenvolvimento, da própria segurança? É delicado. Não é fácil achar esse equilíbrio. Nada fácil. Requer cálculo e bom senso posicional. Então, resumindo essa exploração do capítulo 8, a grande mensagem parece ser que o domínio do território que a gente conquista, principalmente com os peões,
é um pilar estratégico. Sim, um pilar fundamental. Dá vantagens que duram, porque restringe o outro e dá mais vida para as nossas peças, Mas, mas não basta ter o espaço. Tem que ter um plano concreto para usar esse espaço, né? e tem que estar pronto para defender essa vantagem. O espaço sozinho não ganha jogo. Precisa ser parte de um todo. Exatamente. Tem que estar integrado na estratégia, olhando a posição como um todo, as peças, as intenções do adversário. É uma ferramenta, poderosa, mas ainda uma ferramenta. Perfeito. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma reflexão. Será que a forma como se percebe e valoriza o espaço muda muito com a experiência, com o nível de jogo? Boa questão. Provavelmente sim. Um iniciante talvez não veja o valor, enquanto um mestre explora cada milímetro. E pensando mais modernamente, com as engines, os computadores fortíssimos de hoje, como será que eles avaliam o espaço? Será que dão o mesmo peso que os mestres clássicos davam ao domínio espacial mais estático? Ou será que focam mais na dinâmica, nas táticas imediatas? É uma ótima pergunta para refletir. Talvez eles tenham redefinido um pouco essa balança entre espaço estático e dinâmica concreta. Fica aí a questão. Fica a reflexão. E com isso, encerramos a nossa análise deste capítulo.